Reprovei no exame admissional. E agora? Bora conferir? Olá, meu nome é Renata Mulho e esse é o nosso canal Saúde Ocupacional de A a Z, para que você nos diga o que tem dado certo na sua empresa, o que não tem dado certo, que você quer que dê certo, conta com a gente nesse processo. E hoje um tema polêmico. Reprovei no exame admissional. E agora? Calma. Primeiro vamos falar com a empresa. Você, querida empresa, gestor, RH, que fica nessa correria, que precisa dar conta de tudo e precisa contratar rápido, eu sei que você precisa contratar rápido. Eu sei que as coisas são todas para ontem, que você já precisa colocar a pessoa para produzir, precisa já colocar o profissional em campo. Eu sei, eu entendo, eu respeito. Mas a gente também precisa pensar aqui em outro ponto. Vamos pensar na outra ponta da corda. Então aqui você tem a necessidade, porque o seu cliente está pedindo, porque você tem prazo, e eu compreendo. E aqui a gente tem o empregado. Depois a gente vai falar com você, tá, empregado? Vamos falar da empresa primeiro. E eu sei, mas vamos supor, você trabalha com um trabalho em altura. Por que eu vou pegar aqui um trabalho, uma atividade especial? Para eu tentar ilustrar e deixar mais claro. É um trabalho em altura, então a gente sabe que para trabalho em altura acima de 2 metros, tá? Depois a gente grava um vídeo sobre isso. A gente sabe que precisam de exames específicos, então um eletrocardio, um eletroencefalo, uma glicose, um raio-x, um psicossocial. Então a gente sabe que a gente precisa entender melhor a saúde desse empregado, porque o risco que ele será exposto exige isso. Então, a gente também entende que um exame desse a gente não consegue fazer de um dia para o outro, né? Um resultado rápido. E a gente também entende que do outro lado, que é a outra ponta da corda, tem o empregado. E a gente também sabe que as pessoas têm o seu dia a dia, têm aí as suas atribuições, as suas atividades. E a gente também sabe que às vezes as pessoas não vão a um médico com frequência. Então é isso que eu preciso unir, que você precisa unir, você RH, você gestor, você dono de empresa. Se eu vou fazer um exame para trabalho em altura com um empregado, que às vezes ele não vai em um médico com frequência, eu posso ter uma pressão alta, eu posso ter uma alteração no eletrocardio, eu posso ter uma alteração na glicose. Eu estou falando aqui de modo simples para vocês entenderem, tá? E se eu tiver uma pressão irregular, se eu tiver um eletrocardio alterado, se eu tiver uma glicose alta, como que eu libero esse empregado para atividade? Eu estou falando eu estou falando você, eu estou falando o próprio empregado. Como que a gente vai colocar a pessoa em risco do trabalho em altura, sabendo que há uma alteração no exame físico dela? Então, aqui em pontos. Por isso que, para que você saia bem com o seu cliente, para que você entregue antes do prazo, você precisa também se organizar para fazer o exame antes. Ai, Renata, mas é muito difícil, porque a gente já faz o processo seletivo e já vai em cima da hora. Eu sei, eu entendo, mas a partir de agora, tenta mudar a estratégia, tá? Porque se der uma alteração no exame, a gente consegue encaminhar para o especialista, a gente consegue ter uma carta do especialista dizendo a conduta, e aí tudo fica mais fácil. Agora, se para você já é desafiador, nossa, mas eu preciso entregar para o cliente, você imagina o empregado, a hora que percebe que deu uma alteração no exame dele. Ele também fica incomodado. Então, se a gente tem tempo, todo mundo ganha. A empresa, porque ela tem tempo para entregar o serviço para o cliente. E o empregado, porque ele tem tempo de fato, verificar o que está acontecendo com a saúde dele, procurar o especialista e tentar aí resolver a questão. Certo? E existem os casos que aí não tem muito jeito. Precisa esperar a consulta, precisa reavaliar, porque no fim de tudo, é como eu sempre falo aqui, é o dever da empresa zelar pelo empregado. É claro que o empregado ele precisa cuidar da saúde dele, cuidar do EPI, né? Quando é o caso, usar o EPI, cuidar do EPI, mas também é o dever da empresa saber qual é a situação do empregado e o risco que ele será exposto. Certo? Então, alguma dúvida, alguma pergunta, deixa aqui nos comentários e me conta se já aconteceu isso com vocês, se já aconteceu, como foi resolvido, que eu quero saber. Eu fico por aqui,
Um abraço e até a semana que vem. Tchau!